Ou seja, aquela cruz, naquela cruz, Jesus Cristo foi vestido da nossa culpa. Ninguém poderia pagar. Foi Jesus Cristo que pagou. Ele deu a vida dele. Ele foi no inferno, tirou a chave de Satanás do inferno. Ele liberou os mortos também para a vida eterna. Que até então estavam na mão de Satanás. Não querendo entrar em detalhes, que eu não sou profundo conhecedor, é importante. Nós temos que morrer e ressuscitar com Cristo. Espiritualmente falando, não é para se matar. Tá? É uma vida espiritual, iniciar uma vida espiritual e deixar o Espírito Santo nos governar. É vida espiritual. Não sou religioso. Que pesem que vão achar que eu sou louco. As três palavras ali, ela rega, ou seja, ela chega atrás dos pés do Senhor, chorando, regando com suas lágrimas, enxugando com seus próprios cabelos e beijando-lhe os pés, ungia com unguento. Então o fariseu tem essa avaliação que nós já citamos no verso 39, não é? Se ele fosse profeta, bem saberia quem é essa mulher. Então no verso 40, o Senhor vai iniciar essa parábola dos dois devedores, como já mencionamos. Ele anuncia essa parábola maravilhosa, e no verso 42, parte final, ele diz assim: qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Você está vendo de novo que o perdão vem primeiro? Quem amará mais? Aquele que experimentou mais profundamente o que significa perdão. Né? Verso 43, mais uma vez nós vemos a atitude do fariseu como que impávido. Olha essa resposta que interessante. O Senhor fez a pergunta: qual deles, portanto, o amará mais? Dos dois que foram perdoados. E o fariseu deve ter enchido seu peito assim e respondido: suponho que aquele a quem mais perdoou. Esse é o fariseu. Esse é o espírito dele. Quase como fazendo assim com as suas unhas. Assim. Eu suponho que seja aquele a quem mais foi perdoado. Vamos dizer, mas isso é uma coisa lógica, é uma coisa óbvia. Tá vendo? Assim é o ímpio, assim é o religioso. Ele se acha. Ele se acha melhor que uma prostituta. Ele se acha melhor do que um assassino. Esse é o ponto. Para Deus não é assim. O rei Davi, ele adulterou com a Batseba, mulher casada, e depois engravidou. E depois mandou matar o marido dela. E Deus fala assim: esse é um homem segundo o meu coração. Poxa, não tem alguma coisa errada no entendimento dos ímpios e dos religiosos? Porque os ímpios e os religiosos e os outros, sei lá, eles estão guiados pelos valores do mundo, que não são os valores de Deus. O que essa passagem fala para nós é que nós nunca podíamos pagar a dívida que nós temos com Deus. Deus não poderia nos receber. Nós não podíamos entrar na vida eterna, porque nós estávamos mortos em delitos e pecados. Deus não aguenta o pecado. Ele vai exterminar o pecador. No turno branco, está lá na Bíblia, que é o inferno. E o inferno para quem que é? Para quem não é filho de Deus. Quem é filho de Deus vai viver com o Pai. Quem não é filho de Deus vai viver no inferno. A alma vai para o inferno. Senhores, esse é o trabalho nosso. Essa advertência que, à medida que me é revelada, eu estou falando aqui. E daí, as lives de frutificação, para cada um, procure Deus. Lá na live, estamos falando da vida de Jacó. Jacó teve que dar um monte de cabeçada até receber Deus.
ser guiado por ele. E aí o nome dele muda de Jacó para Israel, que é o nome do país, né? Israel. Óbvia, né? Então, o Senhor prossegue assim: respondeste bem, ou julgaste bem. E agora é o verso 44. Veja que lindo. E voltando-se para a mulher. Oh, meus irmãos, aqui está esse golpe maravilhoso do Santo Senhor. Olha o contexto, né, que nós estamos vendo aí. Imagina o Senhor agora tirando os olhos do fariseu e voltando os olhos para aquela que ele considera um nada, uma indignidade encarnada. Né? Ele diz: vês essa mulher? 500 demônios. Uma vida perdida, explorada, vazia. Emoção, meu cara. Disse então a Simão: vês essa mulher? Entrei em tua casa. Que linda essa cena ter se passado em uma casa. Por quê? Que casa me edificareis? E qual é o lugar? O que Deus busca para o seu filho na sua casa? Vamos repetir. Água nos seus pés. Ainda que sejam, ou melhor que sejam, lágrimas, como água. Refrigério, descanso para o seu coração. O que mais Deus busca para o seu filho na sua casa? Ósculo, que aponta diretamente para devoção ou adoração, Amor, beijando os pés. Olha uma amor, nota aqui. devoção, Só servir. há registro de 2 lábios que tocaram o corpo bendito do nosso Senhor. Só 2. Um são os lábios dessa mulher, tocando os pés do Senhor. Os outros são os lábios de Judas, o traidor. Olha que Que diferença. contraste, amados irmãos. Que contraste. Então, a segunda coisa que Deus busca para o seu filho na sua casa é ósculo, que fala então exatamente de devoção e de adoração. Esse é um lugar para o seu repouso. E o que mais Deus busca na sua casa, sem a qual nós podemos dizer que casa é essa? Ou essa casa é para quem? Ou quem é a pessoa de honra nessa casa? Se não há água para os seus pés, se não há ósculo para os seus pés, e se não há bálsamo para os seus pés. As 3 coisas para os seus pés. Por causa dessa ênfase linda de Lucas. O homem digno de toda adoração. O homem. Encerramos a nossa live aqui. E pegando esse gancho para esses últimos minutos, algumas informações. Primeiro, toda quinta, sexta e sábado, às 19 horas, nós estamos aqui falando de Cristo, falando de Deus, falando da Bíblia, treinando a vida espiritual, e quero a tua companhia. Quero que você traga outras pessoas para compartilhar esse treinamento da vida espiritual, para salvar vidas para Deus, para amar Cristo, sobretudo, e para edificar Cristo em nós, de tal forma que sejamos uma casa, uma habitação, tenhamos um coração que, de glória em glória, vai nos transformando a imagem e semelhança de Cristo.
E as circunstâncias da vida não serão fáceis, não foram fáceis para Cristo, não foram fáceis para Paulo, e não será para nenhum cristão verdadeiro. Mas essas circunstâncias têm o objetivo de nos moldar à imagem e semelhança de Cristo. Mas para isso ele tem que ser o melhor amor, ele tem que ser a primazia. Nós temos que passar o dia com ele, falando sobre ele, lembrando dos versículos da Bíblia. E tudo que nós fazemos, e nós fazemos isso todo dia das 8 às 11, nas reuniões onde eu dou orientação para o pessoal que está administrando a nossa empresa, e queremos que você venha participar. Mas a gente passa das 8 às 12 orientando nas questões temáticas, quer seja de engenharia civil e geotécnica, quer seja na gestão do empreendedorismo, Cristo. Nós queremos que todos que trabalhem conosco, e todos os senhores que estão me ouvindo, venham ser guiados pelo Espírito Santo. Daí essas 9 lives sobre frutificação, o caminho da frutificação, já fizemos 7, ainda ontem fizemos uma, às 19 horas, segunda também, terça e segunda, né? E domingo vamos fazer umas às 15 e outras às 19. Vejam, participem. Vejam que esses preletores que a gente escolhe aqui, que acompanha o Bornelli já há uns 20 anos, que podem trazer para que você receba, caso não tenha recebido, a habitação do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo foi derramado há 2000 anos para todos, todos. Um nenê que nasce hoje, está derramado o Espírito Santo. A possibilidade de uma vida espiritual, segundo o nosso entendimento, parece que para a criança seria a partir dos 12 anos. Mas se os pais não têm a cultura da vida espiritual, se eles não têm a inteligência da vida espiritual, como que eles vão transmitindo quem é Cristo? Cristo. Se Cristo a gente não vê com esses olhos humanos, nem ouve com esses ouvidos humanos. Mas temos revelação através do Espírito Santo, que ele está aqui, ele é verdadeiro, e que nós temos que ser a imagem e semelhança dele, e tê-lo como o melhor amor. Tchau, pessoal. Amanhã, sexta-feira, 6 horas da manhã, estamos aqui com a nossa mini treinamento do empreendedorismo geotécnico cristão verdadeiro e produtivista. Tchau, tchau. Obrigado, boa noite.